Oi, ministro, aqui do seu lado direito, por favor. Boa tarde. André Anelli, Jovem Pan. André. O senhor falou agora há pouco a respeito de segurança jurídica, e aí a gente gostaria de voltar aqui no tema do marco temporal, porque não só a bancada ruralista no Congresso Nacional, mas também o agronegócio como um todo tem alegado que o marco temporal é fruto de insegurança jurídica, porque se um elemento indígena, por exemplo, for encontrado numa propriedade rural, essa propriedade pode ser questionada como de posse dos indígenas, originalmente. Como é que o Supremo Tribunal pretende garantir segurança jurídica para esses trabalhadores, proprietários de terra que se dizem em insegurança jurídica por conta da decisão do Supremo em relação ao marco temporal? Obrigado. André, eu acho que essa é uma decisão que também comporta algum grau de diálogo, porque eu acho que ela não é bem compreendida. Até quem acompanhou o julgamento viu uma discussão sobre tese minimalista, uma tese mais abrangente. Veja, o Supremo, qual é a questão do marco temporal? Porque às vezes as pessoas falam em marco temporal sem ter isso com clareza. O marco temporal significa saber que se só podem ser demarcadas as terras indígenas onde eles já se encontrassem em 1988. Se eles não estavam lá em 1988, você não poderia demarcar. Essa é a tese do marco temporal. O que o Supremo decidiu? Embora as pessoas partem do pressuposto de que as outras sabem o que era o marco temporal e ninguém explicou isso muito. O Supremo decidiu que, se em 1988 uma determinada comunidade indígena não estivesse ocupando uma área porque dali foi expulsa injustamente, mas continuou reivindicando a área, perambulando pela região, tentando voltar, fazendo pequenas invasões, que o marco temporal não se aplicaria. Vale dizer, se tiver havido, porque a expressão é muito feia, esbulho renitente, quer dizer, o sujeito foi desapossado, mas ele continuou tentando voltar. Nesse caso, não se aplica a tese do marco temporal. Agora, se ele tiver saído de lá e ido para outro lugar e nunca mais voltado, ele não pode um belo dia reaparecer e reivindicar aquela área. Portanto, eu acho que não fica claro que só se decidiu que quem tenha se conservado na região e continuadamente reivindicando é que pode vir a ter direito à demarcação daquela terra. E depois há um outro ponto muito importante de se distinguir, André. Uma coisa é uma área pública que deveria ser demarcada como área indígena e que tenha sido invadida por grileiros. Esse é um problema X. Outra coisa, como é um caso que nós temos para decidir, é uma área em que o Estado, que era o caso de Santa Catarina, não vou dar a solução, mas vou dizer o fato, o Estado de Santa Catarina vendeu para um grupo de agricultores uma determinada área. Eles compraram, eles têm título de propriedade. E aquela área veio a ser demarcada como área indígena. Aí nós temos um problema muito complexo, porque, em tese, pelo menos, há dois direitos legítimos contrapostos: o dos indígenas à sua área e a dos agricultores que adquiriram aquela área de boa fé. Essa é uma situação muito específica, tanto que no julgamento, quem acompanhou o meu voto, eu disse aqui, vamos decidir a tese geral e o caso específico de Santa Catarina a gente decide quando chegar lá. Mas prevaleceu a ideia de resolver tudo numa ação só. E aí o Supremo disse, se alguém estiver ocupando uma área que venha a ser demarcada como área indígena, mas a ocupação se deu de boa fé, aí tem direito à indenização, pelo menos. Ou, eventualmente, a uma outra solução negociada com a comunidade indígena. De modo que a repercussão da notícia sugere algo muito mais dramático do que efetivamente vai ser. Onde há pessoas que ocuparam de boa fé, há direitos resguardados, pelo menos a indenização. Onde há grilagem, sinto muito, mas prevalece o direito das comunidades indígenas. E eu tenho certeza que ninguém defende grilagem de terra,
Portanto, eu acho que o impacto é menor do que sugere, do que eventualmente se sugere. O que existe é uma certa ideologização da discussão, quando eu acho que o fato em si é muito menos impactante sobre segurança jurídica, porque quem ocupou em boa fé não vai ter a sua segurança jurídica abalada, pelo menos não mais do que qualquer um de nós, porque a propriedade de qualquer um de nós é passível de desapropriação se houver interesse público. Portanto, o que se terá é um procedimento específico e que não desguarnece de direitos as pessoas de boa fé. Portanto, talvez esse diálogo, tal como o da contribuição assistencial, uma vez explicitado de forma adequada, diminua as tensões. É que às vezes a ideologização supervaloriza as discussões.